Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de educação. O Ministério da Educação estuda aumentar a carga horária de disciplinas básicas obrigatórias do ensino médio. Confira os detalhes. A proposta está no sumário com os resultados da consulta pública sobre o tema. Mais de 150 mil pessoas enviaram contribuições entre março e julho. Quando o novo ensino médio foi aprovado, em 2017, o modelo previa 3.000 horas-aula ao fim dos 3 anos de curso, sendo 1.800 para as disciplinas obrigatórias e 1.200 para as optativas. Mas a consulta pública indicou uma posição majoritária de críticas sobre o tempo destinado à formação geral básica e a necessidade de uma maior clareza em relação às disciplinas optativas. Com isso, o MEC propôs mais 600 horas para as disciplinas básicas obrigatórias, que incluem espanhol, arte, educação física, literatura, história, entre outras disciplinas obrigatórias. Também deve reduzir de 5 para 3 áreas de itinerários formativos, chamados de percursos de aprofundamento e integração de estudos, que passariam a abranger linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Para evitar a evasão escolar, uma das sugestões feitas na consulta pública seria a criação de uma bolsa ou poupança para estudantes vulneráveis matriculados no ensino médio. O governo pensa em estimular a educação profissional técnica com ampliação das matrículas em tempo integral. Eu falo de economia agora. O Banco Central anunciou nesta semana a nova moeda digital do Brasil, o Drex. A estimativa é que até o fim de 2024 o Drex esteja liberado para o público em geral. A sigla Drex é a abreviação da expressão digital real X. O dinheiro vai ser emitido pelo Banco Central como extensão da moeda física. O Drex pode ser trocado pelo real tradicional em espécie e vice-versa. Os bancos não vão poder emprestar essa moeda a terceiros, como acontece com o real físico. Também não vai haver rendimento automático do Drex. A proposta é que o real digital sirva para facilitar a assinatura de negociações e contratos virtualmente. Por exemplo, um pagamento em Drex pode ser concluído apenas após a assinatura de um contrato de venda. O Banco Central explicou que o real digital não é um criptoativo, como são o Bitcoin e o Ethereum. Na verdade, ele pertence a uma nova categoria chamada CBDC, sigla do inglês Central Bank Digital Currencies, e que é traduzida para o português como moedas digitais de Banco Central. Os primeiros testes do projeto piloto já começaram. A grande diferença entre as criptomoedas e o Drex é que ele vai ser regulado. O Banco Central estima que até o fim de 2024 o Drex esteja liberado para o público em geral. E as vendas do comércio brasileiro cresceram no primeiro semestre deste ano. Segundo o IBGE, o resultado positivo é sustentado pelo mês de janeiro, quando o volume de vendas disparou. O volume de vendas no comércio varejista apresentou estabilidade em junho, mas o movimento não impediu que o setor fechasse o primeiro semestre com alta. Segundo o IBGE, os primeiros 6 meses do ano tiveram alta de 1,3%. O resultado foi puxado pela disparada no setor no mês de janeiro, quando houve alta de 4,1%. O segmento também enfrentou um tombo de 1% em maio. No índice acumulado dos últimos 12 meses, o comércio varejista marcou seu nono mês seguido no campo positivo, com alta de 0,9%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume de vendas teve alta também de 1,3%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas apresentou alta de 1,2% em junho e fecha o semestre com expansão de 4%. O período entre janeiro e junho é marcado
pelo avanço de 4 das atividades pesquisadas, com destaque para o ramo de combustíveis e lubrificantes, que acumula alta de 14,5% em relação ao mesmo período de 2022. Em 12 meses, o salto é de 21,1%. O ramo de hiper e supermercados também pressionou o resultado positivo do comércio varejista no primeiro semestre. O setor acumula crescimento de 2,6% no ano, em junho, com destaque para o resultado de abril, que registrou alta de 3,6%. O endividamento das famílias brasileiras caiu em julho e essa queda é a primeira do ano. Um dos motivos é o programa Desenrola Brasil para negociar os débitos. Na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos mensais, também houve queda de 0,7 ponto percentual na proporção de endividados, que recuou de 78,1% em junho para 77,4% em julho, a menor desde janeiro deste ano. Os consumidores com até 2 salários mínimos com dívidas de até R$ 5.000 são um público priorizado pelo Desenrola, mas a operação do programa para esse grupo começa somente em setembro. Segundo o levantamento, a proporção de endividados caiu em 13 das 27 unidades da federação na passagem de junho para julho, com destaque para as reduções no Distrito Federal, São Paulo, Tocantins, Amapá e Bahia. E um estudo feito pelo IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostra que os reajustes dos planos de saúde coletivos foram o dobro dos individuais nos últimos 5 anos. Se em algum ano o reajuste dos planos coletivos não foi maior do que os individuais, nos outros os aumentos compensaram. Esse foi o resultado apontado por um estudo divulgado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O levantamento leva em conta a faixa etária entre 39 e 44 anos. O preço médio da mensalidade de planos de saúde individuais, com segmentação ambulatorial e hospitalar, passou de R$ 522,55 para R$ 707,59 entre 2017 e 2022, um aumento de 35,4%. Por outro lado, os coletivos empresariais contratados apresentaram valores bem maiores no mesmo período. Para os coletivos, o aumento variou entre 58,94% até 82,36%, dependendo do número de pessoas e do tipo, coletivo por adesão ou empresarial. E a comparação mostrou que é muito mais vantajoso contratar um plano individual. E atenção a esse alerta: 1 a cada 4 jovens brasileiros já usou um cigarro eletrônico. Junto com o narguilé, o produto se tornou uma das grandes ameaças à saúde da vida moderna, mesmo com o aumento das campanhas contra o tabagismo. Vamos conferir. Os novos números divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde são animadores. Afinal, em uma década e meia, cerca de 300 milhões de pessoas se livraram do tabaco. Além disso, o percentual de fumantes caiu de 22,8% da população mundial para 17%. Brasil e Turquia lideram o combate ao fumo, agora acompanhados pelas Ilhas Maurício e Holanda. A nova edição do relatório também destaca que cerca de 40% das nações pelo mundo baniram o cigarro de espaços públicos fechados. Isso, segundo a OMS, garante ar puro para as pessoas respirarem, motiva os fumantes a largarem a prática e evita que novos indivíduos criem o hábito nocivo. Entretanto, as últimas estatísticas ainda não são suficientes para trazer alívio aos especialistas. A cardiologista Tânia Ogawa, do Programa de Tratamento de Tabagismo do Instituto do Coração, INCOR, faz um alerta, principalmente aos mais jovens. Tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, apesar de serem formas muito diferentes de consumo, né, o cigarro eletrônico é um cigarro sem combustão, né, vamos dizer assim. Então, é um consumo de nicotina sem combustão. O narguilé não. O narguilé tem uma fonte de combustão, libera monóxido de carbono. O narguilé nada mais é do que uma outra forma de se iniciar os jovens ao consumo de tabaco. Aquela pessoa que começou a sentir falta do tabaco, ela vai recorrer durante a semana ao cigarro e nos finais de semana vai com o grupo consumir o narguilé. O relatório também aborda o avanço dos cigarros eletrônicos pelo mundo.
Conhecidos como vapes e pods, os dispositivos para fumar têm a venda proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, embora sejam facilmente encontrados em tabacarias. Segundo uma recente pesquisa realizada em território nacional, 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico. Em todas as faixas etárias, essa taxa foi de 8%. Além do cigarro eletrônico, que eu já comentei que a gente receia que a droga do século atual deixa de ser o cigarro fumado ou com combustão e passa a ser o cigarro eletrônico, então a gente alerta para os riscos do cigarro eletrônico, né? Nós também alertamos para jovens e mulheres, que são as populações que ainda a gente nota que a queda no número de iniciantes ao fumo ainda é menor do que em homens aqui no Brasil. Já um estudo publicado em uma revista científica internacional mostrou que a concentração de toxinas nocivas à saúde aumenta em 22 vezes no ambiente fechado após o uso, levando os riscos também para aqueles que não utilizaram os aparelhos eletrônicos ou narguilés. Aproximadamente 1.300.000 pessoas morrem ano a ano devido ao fumo passivo, pelo risco elevado para doenças cardíacas, derrames, doenças respiratórias, diabetes tipo 2 e câncer, diz a OMS. Muitas vezes as sessões de narguilé, de consumo de narguilé, elas duram horas, né? Então, aquela pessoa que vai numa festa, fuma um cigarrinho só para socializar com os amigos, numa sessão de narguilé, mesmo que ele não fume tanto ali no bocal, ele vai estar exposto a um ambiente extremamente cheio de fumaça, cheio de monóxido de carbono e vários outros, material particulado, vários outros pequenos componentes que fazem muito mal à saúde. Existe uma ação que é muito importante da Anvisa e do governo de não se legalizar o cigarro eletrônico no Brasil, né? A gente percebe que nos países em que o cigarro eletrônico foi legalizado e pode ser vendido livremente, consumido livremente, esse consumo está nas alturas. E veja a seguir, São Paulo vai ter o primeiro serviço de energia solar por assinatura. E você vai ver também, o maior cruzeiro do mundo vai partir em 2024. Você confere todos os detalhes daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, o governo federal fez um corte de quase 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família. O motivo foi a suspeita de irregularidades. O governo Lula está fazendo uma limpa nas irregularidades do cadastro do programa Bolsa Família. Até julho, 934 mil beneficiários que diziam viver sozinhos foram cortados. A suspeita de fraude. Em abril, o governo fez um bloqueio temporário de mais de 1 milhão de beneficiários que afirmavam morar sós. Determinou também que prestassem mais informações. Houve confusão e nos meses seguintes, quem não preencheu os requisitos foi cortado. Grande parte nem mesmo se manifestou. E os novos cortes devem ocorrer em agosto. A explosão das famílias de uma só pessoa coincidiu com os pagamentos mínimos de R$ 400 e R$ 600. As maiores altas foram justamente em dezembro de 2021, quando o governo começou a pagar o mínimo de R$ 400, e em julho de 2022, mês em que foi aprovada a PEC, que ampliou o mínimo de R$ 600. Os números se refletiram nas folhas de pagamento nos meses seguintes. E São Paulo vai ter o primeiro serviço de energia solar por assinatura. O programa estará disponível para ser contratado por pessoas físicas, além de pequenas e médias empresas. O predomínio de prédios nos grandes centros urbanos cria um problema para o uso da energia solar pela falta de espaço para instalar os painéis fotovoltaicos. Além da limitação física, o preço elevado das estruturas necessárias para a captação acaba impedindo o uso do sistema.
Mas essas barreiras já estão sendo contornadas por serviços de assinatura. A energia solar é gerada em áreas fora da região urbana e distribuída via cabo aos clientes nas cidades. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica vê na prática uma forma de democratizar o acesso de uma maior parcela da população a um sistema de energia favorável ao meio ambiente. O serviço funciona com o aluguel de uma fração da energia gerada em uma usina próximo à região do cliente. O movimento cria um crédito computado diretamente na conta de luz. Segundo dados para a Absolar, a decisão ao programa de aluguel de energia solar gera uma economia média de 10% a 15% na conta de luz. Atualmente, a oferta de energia solar por assinatura já possui mais de 6.000 usinas instaladas no Brasil, atendendo 1.152 municípios e mais de 300.000 consumidores. Agora, o serviço estreia em São Paulo. O programa estará disponível para pessoas físicas e pequenas e médias empresas na capital e zona metropolitana, totalizando 24 municípios. Para ter acesso, o cliente precisa ser atendido pela rede de baixa tensão da Enel de São Paulo. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou que o mês de julho de 2023 bateu recorde de temperaturas. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera de 0,72 grau, mais elevadas que as médias registradas para julho entre 1991 e 2020. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global. Os sinais do aquecimento global provocado pelas atividades humanas, começando pelo uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, foram registrados simultaneamente em todo o planeta. A Grécia sofreu grandes incêndios, assim como o Canadá, que também registrou inundações. As ondas de calor sucessivas no sul da Europa, norte da África, sul dos Estados Unidos e parte da China também provocaram muitos danos. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O Observatório Copérnicos também indica que gelo marinho antártico atingiu o menor nível para o mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. E ainda falando sobre esse assunto, as recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o Produto Interno Bruto Mundial em 2023. É o que alerta um estudo feito pela seguradora Allianz Trade. O Observatório Europeu Copérnicos confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9, a Itália em 0,5, Estados Unidos em 0,3 e a França em 0,1. E o maior cruzeiro do mundo vai zarpar em 2024.
O navio Icon of the Seas tem capacidade para quase 10 mil pessoas e é 5 vezes maior que o Titanic. Vamos conferir. Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, a embarcação comissionada pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. 5 vezes maior do que o Titanic. Ele tem capacidade para quase 10 mil pessoas. Este navio é agora, até onde sabemos, o maior navio de cruzeiro do mundo. Devo acrescentar, é claro, que não é apenas o tamanho, é também o navio de cruzeiro mais sofisticado do mundo quando se trata de tecnologia. Estamos usando também a eficiência energética. Os ambientalistas criticam os megacruzeiros, apesar dos engenheiros afirmarem que os navios modernos estão tomando medidas para mitigar as emissões, graças à tecnologia. Gastamos muitas horas de engenharia para otimizar todos os sistemas a bordo. Você tem tudo a bordo: tratamento de água, saunas, cozinhas, cabines, precisa de luz, precisa de eletricidade e assim por diante. E combinando todos esses sistemas, otimizando-os. Depois, é claro, introduzindo novos sistemas. Temos propulsão a GNL, então temos 2 grandes tanques a bordo. Temos várias outras tecnologias que estão tornando este navio um dos mais modernos do mundo. O CEO defende que um dos benefícios dos grandes navios é a redução de custo por passageiro. Mas com 7 piscinas, um parque, toboáguas, shoppings e uma pista de patinação no gelo, o Icon of the Seas também oferece mais opções para se gastar dinheiro a bordo. Uma particularidade do Gigante dos Mares, cuja construção começou em 2021, é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa. A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia de Covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association, o volume de passageiros vai ultrapassar em 2023 os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31 milhões e meio de pessoas. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!